Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Os 12 Trabalhos de Hércules, parte 2, de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então vamos para a parte 3 do capítulo Os Cavalos de Diomedes. Na ilustração temos Hércules segurando alguém pelo pescoço. Deve estar furioso. O capítulo 3 a parte 3 é Hércules acalma-se. Hércules acalma-se. O que será que vai acontecer? Por que será que ele está tão bravo? Vamos descobrir. As cóleras de Hércules eram hercúleas. Não passavam com a facilidade com que passam as cóleras dos homens comuns. Havia se reconciliado com Apolo, mas mesmo assim refervia lá por dentro como refervem as lavas de um vulcão. Isso explica a volta enorme que ele deu para chegar à Trácia. Em vez de seguir diretamente para lá, como era o natural, resolveu passar pelo reino da Líbia. Preciso espairecer, disse ele. O fogo da cólera ainda me queima lá por dentro. Vou chegar até a Líbia. Pedrinho admirou-se. A Líbia era no norte da África, uma terra muito quente. Continua sendo lá. Ora, se Hércules estava ardendo em fogo interno, como então pensava na Líbia? Muito mais lógico que fosse para a terra dos Hiperbóreos, onde tudo é gelo. Mas Minervino explicou que o grande herói era partidário da teoria médica do simula similibus curantur, isto é, para curar fogo, mais fogo. Isso só poderia explicar aquela sua ideia da Líbia. Depois contou que o rei da Líbia era um gigante de 60 côvados de altura, Anteu, filho de Géia e Poseidon, ou Netuno, deus do mar. E disse que muito receava um pega entre Hércules e esse gigante. Poseidon e Netuno é o mesmo, a diferença é que Poseidon é o nome grego, Netuno é o nome romano, mas na verdade é o mesmo ser. Que é côvado? Perguntou Emília. O Visconde explicou que o côvado era uma medida muito antiga, equivalente a 3 palmos. 60 côvados equivaliam a 180 palmos, ou mais ou menos 36 metros. 36 metros de altura? Arrepiou-se Emília. Mas então é gigante de verdade. Sim, só 10 metros menor que a Estátua da Liberdade, no Porto de Nova York. Na verdade, ela não fica no Porto de Nova York. Fica numa ilha próxima ao Porto de Nova York. Minervino contou que as cóleras recolhidas de Hércules só saravam com a realização de uma proeza tremenda e que aquela ideia de ida à Líbia tinha água no bico. Não era para espairecer, não. Para mim, ele quer pegar-se com o gigante Anteu, e estou com medo disso. Por quê? Indagou Emília. Acha então que Hércules, que já sustentou sobre os ombros o céu, enquanto Atlas ia roubar o pomo das Hipérides, lá pode ser batido por um gigante? É que Anteu é invencível. Pode lutar quanto tempo for sem nunca se cansar. Por quê? Porque é filho de Géia, ou da terra, e Géia lhe transmite força pelos pés. Emília teve uma ideia repentina. Se é assim, um jeito de vencer esse gigante, basta suspendê-lo no ar, não deixando que seus pés toquem a terra. Minervino entreabriu a boca. Sim, parece estar ali uma solução. Emília foi correndo conversar com o herói e puxou o caso de Anteu. É verdade mesmo que esse Anteu é invencível, Lelé? Hércules respondeu que sim, por causa da força contínua que recebia de sua mãe, Géia. Por onde recebe essa força? Perguntou a diabinha. Pelos pés, declarou Hércules. Os que lutam com ele cansam-se, mas Anteu não se cansa porque Géia está continuamente transmitindo força pelos pés. E se for erguido do ar e se for erguido do chão e conservado no ar? Deste modo, Géia não lhe poderia transmitir força nenhuma.
É como a eletricidade lá no mundo moderno. Não havendo ligação, não há eletricidade. Nota: atualmente, essa afirmação é falsa. É possível, por exemplo, recarregar um celular sem contato. Ou seja, por indução. Na época que o livro foi publicado, não existia essa tecnologia. Hoje existe. Então, vai que já transmite a energia para ele por indução. Aí como é que fica? Fica mais um mistério no ar. Hércules enrugou a testa. A ideiazinha de Emília soou-lhe como uma tremenda revelação. Sim, ponderou lá consigo. Se eu o erguer, se eu mantiver com os pés desligados da terra. E um sorriso imenso iluminou-lhe o rosto. Hércules havia compreendido uma grande coisa. Não havendo ligação, não há eletricidade. Sim, sim. Se ele conseguisse desligar da terra os pés de Anteu, o gigante morreria por falta de força. Hércules nada mais disse. Limitou-se a agarrar Emília e a beijá-la. Parecia incrível, mas aquela minúscula criaturinha acabava de lhe ensinar o único meio de vencer um gigante invencível. A viagem dali por diante tornou-se uma verdadeira festa. A alegria do herói manifestava-se de 1000 maneiras. Acaso Maurice desaparecera. Pôs-se a contar 1000 coisas de sua vida passada. Desfiou um rosário sem fim de proezas tremendas. E como a alegria traz fome, o seu jantar daquela tarde foi o mais abundante de todos. Hércules devorou 7 carneiros assados. Anteu era o terror da Libe. Seu maior gosto consistia em provocar para a luta todos os estrangeiros aparecidos por lá. Matava-os e com os ossos erguendo um horrível templo em honra a Netuno. Morava em Tinges, onde fica hoje a cidade de Tânger. E Tinges se chamava assim justamente por ter sido fundada por Tinge, a mulher de Anteu. E esse templo que estava sendo erguido, será que chegou a ficar pronto? Será que ainda existe algum traço dele hoje? Mais um mistério a descobrir. Para chegar até lá, um grupo de Hércules tinha de atravessar o Mediterrâneo, e surgiu uma dificuldade, meio a meio. Como não houvesse memória de Centauro embarcado em navio, Pedrinho não achou conveniente que o Centaurinho seguisse com eles. Podia acontecer muita coisa. Ficou resolvido que meio a meio os esperasse lá naquele promontório da Maleia, onde já havia estado. Hércules era um em terra e outro no mar. Enjoou. Coitado. E que coisa horrível foi de Hércules. Chegou a assustar as sereias Nereidas com seus tremendos vômitos. Ou seja, era um enjoo hercúleo. Afinal chegaram, e a entrada de Hércules em Tinges foi uma verdadeira entrada triunfal. Até lá havia chegado a fama do grande herói Heleno, de modo que a população que vivia esmagada pelo despotismo daquele rei encheu-se de esperanças. Quem sabe se o herói Heleno não realiza o sonho secreto de todos, libertar o reino do cruel despotismo de Anteu? Todos queriam vê-lo e assombravam-se diante de sua impressionante musculatura. Anteu foi logo notificado da presença do grande Heleno. Eriu-se como quem diz: o templo que estou erguendo em honra ao meu pai será enriquecido de mais uma bela camada de ossos, e mandou desafiá-lo para a luta. Hércules aceitou o desafio. Na hora marcada, a população inteira de Tinges se reuniu na praça principal a fim de assistir a mais uma das lutas do soberano com um estrangeiro. Já estavam cansados de presenciar essas lutas e de testemunhar a invencibilidade de Anteu. Mas, daquela vez, uma vaga esperança luzia em todos os corações. Como vai ser a luta, Lelé? Perguntou Emília. Com clava ou com arco e flecha? Hércules respondeu que seria corpo a corpo, sem armas, só de músculo contra músculo. E vou aplicar aquela sugestão sua, Emília. Vou desligar o gigante como lá no mundo moderno vocês desligam a tal eletricidade. Minervino continuava apreensivo, mas quando soube que Hércules ia pôr em prática a ideia da Emília, murmurou mais aliviado. Quem sabe? Temos aqui uma ilustração.
Hércules aparece acorrentado, sendo levado diante de muitos soldados. Uma corrente que prende ao pescoço, os pulsos e os pés. O que será que está acontecendo? Vamos descobrir como é que ele chegou nesse ponto. Chegou a hora. Nunca fora vista em tempos de maior massa de povo. A expectativa era enorme. Corriam de boca em boca 1000 versões sobre as façanhas realizadas por Hércules. A destruição do leão da lua, do javali do Erimanto, do touro de Creta, e muita gente apostava nele. Os partidários do tirano apostavam em Anteu, mas secretamente torciam pela vitória do grego. Hércules apareceu na praça acompanhado de seus estranhos amigos, Minervino, Pedrinho, o Visconde e Emília. Inúmeros curiosos rodearam um grupo e não passavam de espantar-se e não cessavam de espantar-se ante a curiosíssima figura da rainha de Cartola. De repente, um murmúrio do povo. Era Anteu que vinha vindo. Chegou. Emília teve uma pequena decepção. Em vez de um gigante de 36 metros de altura, do tamanho de uma torre da igreja, viu aparecer um homem de apenas mais um palmo que Hércules. Por que isso? Não tinha ele, então, 60 côvados? Quem conta um conto aumenta um ponto, diz o ditado. A altura de Anteu era só um palmo maior que a de Hércules. Mas isso contado desde a Líbia até a Hélade, que aumentando de pontos até dar 60 côvados. Não havia dúvida, porém, de que Anteu era um gigante assim como Hércules. Era bastante agigantado. Sim, 2 massas. Os formidáveis contentadores mediram-se com os olhos. Anteu estava risonho. O riso dos lutadores seguros de si e jamais derrotados. Tinha fama de invencível, e ninguém mais do que ele acreditava nessa invencibilidade. Hércules apresentou-se sereno como sempre. Seu rosto não revelava a menor expressão de inquietude. Preciso desses ossos, disse Anteu numa gargalhada. Em vez de replicar, Hércules atacou. Mas atacou como atacava sempre, confiante na sua força e certo de suplantar o adversário. Em todas as lutas vence o mais forte, o que bate mais, o que cansa menos. Estratégia também conta. O que golpeia mais pode ter a melhor estratégia. Você entende do assunto? Se entende, estou certo? Coloque nos comentários aqui embaixo. O cansaço é a principal causa de todas as derrotas. Quem aguenta um minuto mais que o parceiro está vencedor. Hércules não o ignorava. Naquele dia, porém, teve ocasião de verificar a invencibilidade de Anteu. Depois de meia hora de luta, atracado com o número 1 de todos os gigantes lutadores da antiguidade, Anteu apresentava-se ainda mais fresco do que em uma bela manhã de maio. E sorriso risonho dos invencíveis. O calor da luta fizera que Hércules esquecesse completamente a ideiazinha da Emília quanto à desligação do gigante, de modo que estava a lutar com Anteu como sempre lutava até ali. Mas estranhou uma coisa. Nunca, em tempo algum, houve contendor que resistisse tanto. Em regra, o nosso herói derrubava o adversário nos primeiros golpes. E Anteu resistia já de meia hora sem apresentar o mínimo sinal de cansaço. Hércules começou a inquietar-se. Nesse momento, Emília gritou: "Desligue, Lelé!" Um clarão iluminou o cérebro do herói. Lembrou-se da contenda sobre a eletricidade do plano que ele havia concebido de destacar do sol os pés de Anteu, como for esquecer-se daquilo? Que cabeça sua! Mas estava salvo. A advertência de Emília viera muito a tempo. Hércules deu então um golpe habilíssimo, do qual resultou ficar Anteu de perna para o ar, completamente destacado da terra. E enquanto com uma das mãos lhe apertava o pescoço, com a outra impedia de pousar os pés no chão. A força de Anteu esvaiu-se como por encanto. O gigante estrebuchou no ar e molhou o corpo. O povo estava no maior estarrecimento de assombro. Ninguém falava. Todas as respirações suspensas, como no circo de cavalinhos quando a música para. Por alguns instantes, Hércules ainda manteve suspenso aquele corpo sem vida.
Depois arremessou ao solo, e o gigante aplastou-se como um pano molhado que cai. A multidão continuava paralisada de espanto. Seria possível? Estariam realmente libertos do odioso rei? E todos fregavam os olhos com medo de que fosse sonho. Mas quando se convenceram de que não era sonho, e sim maravilha realizada, o ura que o povo deu foi um uro uníssono que durou minutos e minutos. Viva Hércules, o herói invencível! Viva Hércules, nosso libertador! Uma onda de gente lançou-se de rumo ao herói para erguê-lo e carregá-lo em triunfo. Hércules chamou Emília. Ergueu e levou ao braço como uma menina leva uma boneca. E lá seguiu para o palácio sob o delírio das aclamações. Uma voz gritou indicando Emília. É o talismãzinho dele, um talismã vivo. Hércules respondeu. Mais que isso, é o meu verdadeiro cérebro e a minha dedeira de ideias. Palavras que ninguém podia entender. Minervino seguia rente, com o Visconde erguido ao ombro e a mão dada a Pedrinho. Foi a primeira vez que Pedrinho lamentou não ser gente grande, pois comprimido na imensa massa de gente era arremessado pela onda e não via coisa nenhuma. No palácio, um povo quis que Hércules ocupasse o trono da Líbia. Um rei como aquele, que regalo! E num momento de embriaguez, o herói quase aceitou a coroa tão espontaneamente oferecida. Mas o talismã chamou a ordem. Não pense em tronos, Hércules. Dona Benta diz que o pior dos monstros é o povo, porque um dia clama os chefes e no dia seguinte os destrói. Nada como ser herói em seco. Só, sem mais nada. Hércules deu-lhe razão e, agradecendo a manifestação popular, declarou que o trono da Líbia tinha que ser ocupado pelo mais digno dos líbios. Um povo que o escolhesse e o sentasse no trono por tanto tempo ocupado pelo cruel Anteu. Terminada a grande manifestação, Hércules foi ao templo de Netuno, feito com os ossos das pobres vítimas do gigante, e destroçou a pontapés. Emília gritou para Pedrinho que não se esquecesse de meter no bolso uma vértebra para o seu museuzinho. Em outras palavras, o tal templo não existe mais. À noite houve um grande banquete oferecido ao herói. Hércules comeu como nunca, e bebedeira decair, se Emília não intervisse. Nada de excessos alcoólicos, Lé. Muito perigoso. Você perde a cabeça e põe a fazer estrago nesses pobres lírios tão entusiastas. Hércules obedeceu e só tomou água com mel. No dia seguinte, Hércules amanheceu outro. Havia sarado completamente do acesso de cólera recolhida. O Visconde observou que, para os grandes heróis, só os grandes remédios. Um mortal comum cura-se com qualquer laxante de sulfato de magnésia, mas para um Hércules o purgante tem de ser um Anteu. Laxante de sulfato de magnésia. Você já tomou isso? Sabe onde compra e para que serve? Se sabe a resposta, coloque nos comentários aqui embaixo. Um egípcio se aproximou-se e disse: Grande Hércules, meu país também está necessitado de uma limpeza no trono. Temos como rei um verdadeiro monstro, talvez ainda pior que Anteu. Quem é ele? Bosíris, filho de Poseidon e Laciana. Anteu lutava e matava todos os estrangeiros abortados na Líbia. Bosíris sacrifica no altar de Zeus todos que aportam ao Egito. Por que não vais lá e não libertas nosso povo daquela calamidade feita a homem? Hércules olhou para Emília como quem pede parecer. Emília disse: O papel dos heróis é limpar de monstros o mundo. Vai lá, vai, Lelé, e achar de tal Bosíris. Hércules prometeu e, depois de despedir-se do novo rei e daquele bom povo, tomou o rumo do Egito. Bosíris, no começo, não se revelara cruel, e foi assim até o dia em que uma grande seca assolou o país. 9 anos durou tal seca. Os bois foram definhando todos. As plantações secaram-se. Gente morria de fome por todos os campos. Vendo a gravidade da situação, um famoso adivinho daquela época, de nome Frásio, procurou o rei e disse: O meio de pôr fim à horrível estiagem que está destruindo o Egito é um só: sacrificar a Zeus um estrangeiro. Frásio era estrangeiro, e Bosíris fez como tirano falazes. Mandou agarrá-lo e sacrificá-lo no altar de Zeus.
Deu uma sugestão? Ok, você é o primeiro voluntário. E como por coincidência viesse uma chuva no dia seguinte, Buzires convenceu-se de que o meio de fazer chover estava realmente naquilo, e nunca mais cessou com sacrifícios humanos. Minervino advertiu ao herói do grande perigo que era para um estrangeiro penetrar no reino de Buzires, o qual possuía grandes exércitos. Mas, aconselhado pela Emília, o herói desprezou o conselho da prudência e transpor as fronteiras do Egito. Ao ter conhecimento do fato despropósito de Hércules, Buzires enfureceu-se e lançou contra ele um exército de 10.000 núbios ferozes como tigres. Hércules foi capturado, acorrentado e conduzido à presença de sua majestade. Sei que fizeste para o meu grande amigo Anteu, disse-lhe Buzires, mas vou vingar a majestade real ofendida pelo teu crime. Será sacrificado amanhã no altar de Zeus. Os pica-pauzinhos ficaram numa grande aflição. Pela primeira vez viam Hércules dominado infamemente acorrentado. E como o exército de Buzires era um verdadeiro enxame de vespas ferozes, armados de lanças pontiagudíssimas e escudos de couro de rinoceronte, Pedrinho e Sabuguinho consideravam tudo perdido. Unicamente Emília não perdeu a fé no herói. Ele arruma-se, dizia ela. Como, boba? Não sei. Só sei que no último momento dá um jeito. Tenho a mais absoluta confiança em Lelé. Mas apesar da confiança de Emília, Minervino, Pedrinho e Visconde não viam de que modo o herói acorrentado pudesse armar-se. E estavam na maior angústia. Chegou o dia do sacrifício. Numerosos sacerdotes dispuseram-se em redor do altar de Zeus à espera da vítima. E quem era a vítima a ser sacrificada a Zeus? Justamente um dos mais generosos e famosos filhos de Zeus. Minervino e os pica-pauzinhos vieram colocar-se num ponto de onde tudo podiam ver. O Visconde e Emília erguidos nos braços do mensageiro de Palas. Pedrinho de pé sobre um bloco de granito. Súbito a multidão rejou e abriu alas. Era Hércules que vinha vindo, seguido de uma legião de soldados. Buzires e seus cortesões ocupavam uma plataforma erguida às pressas para aquele fim. Emília viu Hércules e, a despeito de sua confiança no destino do herói, teve vontade de chorar. Lá vinha ele, acorrentado de mãos e pés por uma ironia, coberto de guirlandas de flores de lótus, que é a principal flor do Egito. Um sacerdote sacrificador, lá diante do altar, correu o dedo pelo fio da faca sagrada. Se cortasse o dedo, seria bem feito, pensou Emília. Hércules parou diante do altar. Não havia mudado em coisa nenhuma. A sua confiança em si próprio era só igualada pela confiança de Emília no destino dele. Um sacrificador subiu a um banquinho porque se tratava de uma vítima muito alentada. Ergueu a faca e ia cravá-la na garganta do herói. Mas o que houve até parece mentira. Naquele momento, Hércules contraiu os músculos num esforço potentíssimo e as algemas de ferro que o ligavam às correntes se romperam, como se fossem de vidro. Libertou-se e, agarrando as correntes, utilizou-se delas como se fossem a sua clava. Num ápice varreu a soldadesca toda. O espalha foi dos nunca vistos. Corpos despedaçados voavam em todas as direções. A grita se fez imensa. Todo mundo fugia no maior pânico. O chão ficou juncado de escudos e lanças. Um grande claro se abriu em redor dele. Lá na plataforma, Buzires e os cortesões agitavam os braços sem saberem o que fazer. Muitos fugiram a tempo. Os que patetearam foram atingidos pelas correntes que o herói arremessou e caíram esmoídos. Um elo da corrente alcançou Buzires pela testa, e a mioleira expirou como expira água de poça quando cai uma pedra em cima. Hércules havia libertado o mundo de mais um odioso rei, e como a mesma corrente havia alcançado avidamente filho de Buzires e o arauto Calvis, ficou o Egito também livre daquele filhote de serpente e do odioso anunciador das ordens cruéis do soberano esmigalhado. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência,
Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.